Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Observatório Social. Hoje eu trouxe aqui alguns convidados do Observatório Social de Teresópolis para falar um pouco sobre a experiência deles com o Observatório, explicar um pouco para vocês do trabalho que o Observatório faz, né, e a relação deles com isso. Pessoal, se vocês puderem se apresentar, vou colocar vocês aqui na tela. Tudo bem? Com a palavra, Cláudio. É o primeiro de mais velhos, Anilton, que se apresenta. Não, primeiro os históricos. Bom, então vou me Vocês que sabem. apresentar. Atualmente eu estou como presidente do Observatório Social de Teresópolis, face à saída do nosso ex-presidente, o Hélio, que por problemas familiares teve que sair e não está no Brasil, está morando em Portugal. Então, houve uma reunião e eu assumi. Eu entrei para o observatório a convite do Denis, que foi uma pessoa que participou muito do observatório no início, né? E estou aí há uns 8 anos, mais ou menos, sei lá, não tem conta exata não, tá? E eu participei pouco das atividades sociais do observatório, porque, por coincidência, a Semana da Cidadania, que era uma atividade muito forte do observatório, e caí exatamente no meu aniversário. Eu, por tradição, fazia uma feijoada aqui em casa com familiares e amigos e acabei não participando muito dessas atividades do observatório na cidade, tá? Com relação à parte fiscalizatória do observatório, o observatório fez um trabalho muito grande, pelo que eu sei no início, com relação às licitações da prefeitura, fiscalização dos depósitos de materiais da prefeitura. Eu também não participei disso nessa época. A minha participação, em termos de atuação dentro do observatório como alguma ação, foi muito pequena, digamos assim, tá? Eu, agora é que eu estou tendo uma atividade maior de tentar coordenar, mas estou seguindo os passos aí dos mestres anteriores, que é o Cláudio, né, o Benedito, né, e o Luiz Cláudio, foram os antecedentes que tocaram o observatório. Eles é que têm efetivamente um conteúdo maior, tá? Eu apenas sou um voluntário no sentido da gente tentar avançar e segurar esse momento de transição, né, que é um observatório padrão, digamos assim, e com a chegada da Maria Clara e você, Pedro, a gente está dando um input maior ao observatório, dando uma moldagem maior, saindo de uma situação que era muito burocrática, né? Nós tínhamos uma sala, tínhamos uma situação totalmente antiga, e nós estamos tentando dar uma forma em 2.0, um negócio desse tipo aí, para melhorar um pouco, né, essa comunicação que ficou fragilizada com a saída da nossa secretária e uma perda de vários colaboradores que foram fundadores do observatório. Então, essa é a minha situação no momento, tentar colaborar, né, naquilo que tiver ao alcance para a gente soerguer e, como eu falo na brincadeira, né, baixar a idade média, tá certo? do, do observatório, tá bom? É isso, Pedro. Ah, legal, muito obrigado, com certeza. Juntos a gente vai fazer crescer o movimento, com certeza. Eu vou puxar aqui então, galera. Por que vocês não falam um pouco, assim, sobre o que vocês veem de especial no observatório, né? O que faz vocês acreditarem nesse projeto, achar que ele é importante? Por que vocês se dedicam a esse projeto? Se você puder começar, Newton, já que você começou da outra vez também. Vamos lá. Eu digo o seguinte, tá? O fato mais... Eu fui servidor público durante 22 anos, tá? Na última ano, eu tenho 13 anos que eu resido aqui em Teresópolis, tá? E trabalhei na área de fiscalização da Comissão de Valores Imobiliários. Trabalhei no colegiado, trabalhei em alguns lugares lá dentro, tá? E o que acontece é o seguinte, o que a gente vê nessa história toda, tá, é uma falta de conscientização das pessoas, da população. Esse trabalho de esclarecimento que está sendo colocado, quais são os direitos do cidadão, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele tem direito, tá? Isso aí é muito importante para que o cidadão possa reclamar, onde reclamar, a quem reclamar, tá? E cobrar uma coisa que é uma lei antiga, que é a transparência pública, tá? É um negócio que foi jogado um pouco no lixo um determinado tempo e é preciso retomar essa transparência pública,
Tá? O que eu vejo nesse sentido? Né? Porque quando eu entrei para o observatório, é uma coisa que as pessoas falavam na época, né? Você não tinha a mínima informação dentro da prefeitura. Tá? Era zero de informação. Tá? Você, para conseguir alguma coisa, é difícil. Hoje, alguns passos podem ser dados através do celular. Você entra, tem informação, tem. Nem diário oficial tinha naquela época. Tá? Então, a reclamação do pessoal que são teresopolitanos autênticos, né, que conhecem a história de Teresópolis, né, sabe o que ocorreu dentro do executivo de Teresópolis, tá? Conhece muito bem essa falta de transparência. Eu acho que o passo da transparência dentro do serviço público é fundamental, mas essa transparência só vai ser cobrada no momento que você tiver uma sociedade, uma geração, tá certo? Que possa, tá certo? Fazer esse tipo de cobrança, fazer esse tipo de questionamento, buscar esse direito do cidadão. Tá? Então, eu acho que é uma coisa importantíssima para você preparar uma geração, tá, que vá exercer essa cidadania, para cobrar, não vai votar em qualquer um, não vai ficar se iludindo com historinhas de A ou B, tá certo? Então, isso é uma coisa muito importante, criar essa consciência, tá, de que da cidadania, coisa que nós não temos. Se você procurar um pouco da história do Brasil, ela nunca houve isso. Sempre houve segmentos da sociedade, tá, e dos poderes econômicos que tiveram domínio de manter essa massa de pessoas completamente fora da escola, completamente desinformado. Tá certo? Então, a nossa história é crítica, é feia por causa disso. Então, hoje, o que nós temos hoje é reflexo dessa falta de conhecimento que houve, né, desde quando se formou, desde o início do descobrimento, até se chegar ao último ato, que foi a República. Tá? Sempre existiu uma massa da sociedade alheia completamente ao que acontece, ao que pode acontecer, ao que ocorre. Então, essa é a realidade. Eu tenho um exemplo muito curto aqui de Teresópolis, tá? Onde tinha um empresário aqui, tinha uma loja aqui na região aí aqui de Albuquerque, que é o seguinte, ele simplesmente falou que tinha que dar uma bronca no prefeito, porque a RJ 130, tá certo? Estava cheia de buraco. Eu falei, então você vai no Rio reclamar com o governador, porque isso aqui não é do prefeito, isso aqui é do governador. O cara não tem noção, entendeu? Então, uma pessoa antiga, de conhecimento dentro daquela região lá, aquela estrada que passa na frente da loja dele, ele achava que o prefeito que era o culpado dos buracos que estavam lá. Ele não é o governo do Estado. Entendeu? Então, é um retrato do total desconhecimento, tá certo? Do que tem em torno do cidadão. É isso que é o mínimo que a gente precisava passar, que as escolas não passam, tá certo? Os espaços que tem para discutir isso não discute, tá certo? Então, essa informação não chega. Eu acho que o grande feito do observatório, que eu vejo os trabalhos que alguns observatórios de algumas cidades fazem, é exatamente isso. Na medida que você leva esse aprendizado mínimo para que as pessoas possam saber os seus direitos, onde buscar os seus direitos, como buscar os seus direitos, eu acho que isso vai ser o passo para que seja mais proativa, né, no sentido de cobrar dos governos, né, o que está por aí. Né? Isso eu estou falando do executivo. Não vou entrar no legislativo, que é pior ainda. Tá certo? O nosso legislativo, a história do nosso legislativo do Brasil é uma coisa horrorosa. Sempre foi. É um outro assunto que a gente pode entrar em um outro momento. Né? Vide, né, o nível dos vereadores que existem no Brasil. É lastimável. Senadores, lastimável. Como é que um cara que não tem o primário vai virar senador? É um absurdo isso. Primário em termos de fazer uma carreira política, ter vereador, ter deputado estadual, ter deputado federal e chegar a senador. O cara chega a senador, uma besta quadrada, tem um monte dele lá. Não tem cabimento uma coisa dessa, entendeu?
Então, É isso é verdade. uma realidade do legislativo. O executivo já é até um pouco melhor, né? Entendeu? Mas o legislativo é uma coisa horrorosa. Então, pelo menos, se o cidadão pudesse cobrar do executivo esse mínimo, né, para que ele pudesse, né, ter a parte dos básicos, né, educação, saúde, saneamento, habitação, né? Mas não tem, né? Esse é um trabalho que tem que ser feito, um trabalho de formiguinha. Esse é o meu entendimento dos grandes propósitos que o Observatório faz, né, de tentar conscientizar a sociedade, né, dos direitos que ela tem. Tá? Disse tudo, Anilton. Concordo com muitas coisas. Eu vou aceitar aqui o Baroni, que ele tá entrando também. Eu vou colocar ele aqui para participar também. Já que você entrou agora, Baroni, por que você não se apresenta pro pessoal? Fala um pouco sobre a sua relação com o observatório, do que você faz. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Fernando Baroni. A minha relação com o Observatório vem praticamente desde o seu início, quando eu fui convidado pelo Cláudio Carneiro, a gente começar um trabalho e sentamos junto aos participantes anteriores, né, que foi o André, e do André com o Cláudio, aí desenvolveu todo o trabalho. Fizemos aí algum contato na época para poder agilizar o processo da compra da ideia do observatório pela cidade. Uhum. E esse é o meu perfil junto ao observatório. Estou desde o início com o Cláudio Carneiro, com o Luiz Cláudio, com todo mundo. E sempre participando e procurando ajudar o máximo possível. Tivemos grandes alegrias com o observatório nos trabalhos feitos junto à prefeitura, na área de almoxerifado, na área das compras. No início, o observatório foi muito bem, estava indo muito bem. E gerou frutos, né, Cláudio? Muitos frutos. Com certeza. Uhum. Prova é que hoje ele tem um peso dentro da cidade, porque o pessoal da política, vamos dizer assim, sabe que ele funciona, sabe que ele é honesto, sabe que ele veio para somar e multiplicar, né? É isso aí. Prazer Legal. enorme estar com vocês. Não tenho estado a mais a contenta por problemas pessoais, mas já vamos ficar bom nisso aí. Deus quiser, Barani. Então, Perfeito. Pedro, Não. na minha visão, quando você perguntou, né, o que me... Como é que você falou? O que te faz acreditar no observatório, achar que é importante? Então, eu acho que é exercer a cidadania, né? Porque uma coisa é você ter consciência de você como cidadão, de você querer ter uma cidade melhor, um bairro melhor, uma rua melhor. Isso é uma coisa. Mas exercer essa cidadania não é fácil. E o observatório propicia isso, né? Você consegue, de forma organizada, e junto com outras pessoas, né, estabelecer um diálogo com o poder público, né? Com o executivo, você consegue estabelecer um diálogo com o legislativo, né? E consegue contribuir dessa forma, né? Então isso me anima bastante, porque às vezes a gente tem muita ideia, às vezes a gente tem os pensamentos, a gente tem as críticas também, né? E elas ficam apenas nas redes sociais, né? E o observatório ela consegue, pela metodologia, pela forma que é aplicado, muitas vezes dar concretude a isso, né? Eu vou dar um exemplo que ocorreu, por exemplo, existia uma lei, que era a lei que falava das verbas indenizatórias. Uhum. Né? Porque já tem bastante tempo, já a gente esquece um pouco. Mas verba Normal. indenizatória. E essa lei, ela tinha um direcionamento que era para o vereador, né, ele ter aquele custo e ser reembolsado. Então, ele mesmo era também o ordenador da própria despesa, ou seja,
ele é que autorizava a própria despesa, cada vereador. Ah, E tudo para essa dar lei, certo, né? né, e essa lei era o seguinte, ele tinha lá R$ 8.000 por mês, cada vereador para gastar, com despesas que não fosse recorrente, que não fosse de contrato, né? Então você imagina, na época acho que eram 12 vereadores, alguma coisa assim, cada um gastava no limite os 8.000 todo mês. E muitas vezes por contrato, né? Então, utilizando a própria lei, entendendo que a lei não estava sendo aplicada corretamente, o observatório notificou a Câmara, depois notificou o Ministério Público, que fez um acordo para que eles cancelassem essa lei. Então, na época, gerou uma economia substancial de mais de 1 milhão em um ano só. Quer dizer, se ela tivesse aí até hoje, você faz a conta. Caramba, é. E a Câmara, naquele ano, devolveu R$ 1 milhão, 1 milhão e pouco para a Prefeitura. Então, assim, dificilmente o cidadão, mesmo tendo consciência, sozinho, ia conseguir essa vitória, né? Mas ele, de forma organizada, exercendo sua cidadania, numa associação, né, numa organização como o Observatório, você consegue, né? A gente teve um outro caso que era do responsável de contrato, né? Que todo contrato que tem na prefeitura, ela é obrigado a eleger um responsável. E muitas vezes a pessoa ela era eleita responsável, vamos dizer assim, né? Indicada como responsável dessa despesa, sem ela nem saber, nem ter aptidão para aquilo, né? E a gente começou, ele chama fiscal de contrato, né? A gente começou a notificar, isso aí foi no Brasil todo, ou seja, foi uma ação de todos os observatórios no Brasil. A gente começou a notificar a cada fiscal de contrato qual era a responsabilidade dele e que ele respondia com os bens. A gente recebeu algumas cartas devolutivas dizendo, a gente tem isso lá no observatório, que a pessoa nem sabia que era fiscal daquele contrato e não tinha condição de exercer aquele contrato. Então, com isso, a prefeitura fez uma norma interna de como tem que ser um fiscal de contrato, né? A qualificação dele para o contrato. Então, isso eu entendo que é exercer cidadania, não é? A gente sai um pouco daquelas discussões das redes sociais, daquelas acaloradas, muito bacana, que às vezes não converte, para realmente converter. Então, isso me atrai muito no observatório. A gente conseguiu bastante vitórias, vamos dizer assim, né? Porque quem ganha é a cidade, não somos nós. Com certeza. E assim, no diálogo, que também é bem legal, né? A gente sai um pouco desse embate político, da gente acusar as pessoas, mas através do diálogo, e quando não tinha diálogo, notificava o Ministério Público, ele fazia também uma intermediação do diálogo. Então, eu penso que assim uma sociedade avança, né? Assim uma cidade avança. Então, isso aqui me chama muita atenção e que me anima e que me deixa entusiasmo trabalhar no observatório. Com certeza. Muitas das coisas que você falou, eu concordo plenamente, realmente. Baroni, por que você não fala um pouco também, já que a gente tá fazendo essa pergunta, né? O pessoal falou já. A pergunta seria, por que você acha que o observatório é importante, né? Por que você escolheu se dedicar a esse movimento especificamente? Olha só, o observatório ele já é importante desde a sua nascença. A história que nós conhecemos, que eu conheço, que eu ouço falar do observatório, é que ele já nasceu forte dentro de um estado forte, onde a população briga pelos seus direitos, exige a participação dos políticos em todos os momentos. O observatório nasceu com esse conceito. Posso estar enganado, mas de tudo que eu já li. Bom, hoje o que eu vejo no observatório em Teresópolis? Nós tivemos um grande momento, tivemos um boom maravilhoso. Infelizmente, nós perdemos assim não a rédea do observatório, mas nós perdemos o pique do observatório. Já tínhamos implantados diversas tarefas, já tínhamos conseguido alcançar diversos objetivos
positivo, muito positivo. Enfim, eu não quero, e eu não vou ver o Observatório Mimimi, não ia acabar. Porque ele é uma peça importante nesse tabuleiro da despesa municipal. Entendeu? Entendi, perfeito. Eu consigo ver que tem em comum, né, na resposta de todos vocês, essa questão da cidadania, né, da participação do cidadão, não só da participação ativa, mas também da instrução, né, como o Anilton tinha levantado lá bem no começo mesmo. Muitas vezes o pessoal ele não tem a instrução do que cada parlamentar faz, de qual a importância, né? A gente tem deputados, senadores, e muitas vezes, como o Anilton tinha dado de exemplo, o pessoal ele não leva tão a sério, não compreende a seriedade do cargo, o impacto que esses cargos podem ter na vida prática dela. E por conta disso, as pessoas acabam não tratando com a seriedade necessária, né? E fazendo decisões coerentes com o que deveria se esperar desse tipo de cargo, né? Então, acho que além da questão fiscal, administrativa, que o observatório fica em cima, leva as pessoas a conferirem as contas públicas. Além disso, né, esse papel de instrução das pessoas, do papel de cada parlamentar, ele é muito importante, né? Porque ao longo do tempo isso vai construindo uma política melhor, mais saudável, mais madura, políticos mais apropriados para os seus cargos. E muitos dos problemas que a gente vê na prática, né, são um reflexo dessas questões que demoram muito tempo para serem resolvidas, né? Porque envolvem política federal, etc, né? Eu penso que às vezes a gente fica um pouco iludido, né? E a gente vai lá na hora de votar, elege aquele candidato e pronto, tá tudo resolvido, né? Infelizmente não é assim. A sociedade ela é organizada de forma que ela exige, né, para poder andar os pesos e contrapesos, vamos dizer, contrapontos, né? Vamos dizer, peso, o ponto e contraponto, né? E, por exemplo, os próprios políticos, né, eles precisam de um contraponto. Qual que é o contraponto, por exemplo, de uma Câmara de Vereador, de um prefeito, né, mesmo dos deputados, mesmo dos senadores e presidente? O contraponto é uma sociedade mais organizada, né? Por quê? Porque aí ela também tem força. Mas quando você não tem uma sociedade organizada e organizada para o bem, né, vamos dizer assim, olhando o bem público, quando a gente fala aqui, né, o bem público, é muito complicado, porque são muitos interesses, né? Os interesses eles estão aí. E quando a gente vê, por exemplo, cidades como Brusque, que é mais organizada, que tem um observatório forte, e que eles já conseguiram chegar no nível de conscientização da sociedade, no nível que eu chamo assim, sadio, né? Como as coisas andam bem, né? E lá as pessoas brigam menos e trabalham mais, vamos dizer assim. Então, eu penso que é isso, né? A gente precisa entender o seguinte, olha, a gente precisa ter organismo dentro da sociedade, vamos dar um exemplo, o observatório, mas também à medida que a gente tem associações de bairros bem organizadas, a gente tem sindicatos patronais ou sindicatos de trabalhadores mais organizados, mas não com aquele objetivo de só ter o poder, né? Mas brigar por uma causa, né? Por exemplo, nosso país é um país que promete muito, né? Mas, por exemplo, na educação, nós estamos muito lá atrás. E às vezes a gente vê que os políticos fogem desse tipo de debate, né? Qual é o plano de educação? E a educação, às vezes a gente se engana, acha que vem lá do governo federal, mas a educação começa na cidade, né? Por exemplo, a cidade tem educação básica. E o prefeito, junto com a secretária de educação, mais vereadores, eles têm uma certa autonomia para poder dizer como que tem que andar a educação, não é? Uhum. E a gente vê que as pessoas, né, fogem um pouco disso. Aí você é lá com o governo federal, né? Então, eu penso que, nesse sentido, o observatório pode contribuir muito. Contribuir com essa discussão que a gente está tendo aqui, né? É legal, por exemplo, vir gente mais nova, né, de outras gerações também, falar um pouco o que entende sobre cidadania. E esse é o intuito dessa nova fase do observatório, né? Da gente gerar essa discussão na sociedade, trazer pessoas para cá, debater sobre cidadania, debater também
principalmente pela cidade, né? Sobre a cidade, porque o observatório tem esse foco também na cidade. Porque aqui é onde as coisas acontecem. É aqui que a gente consegue resolver muitas vezes das nossas mazelas, da nossa dificuldade. Então, esse eu acho que vai ser a nossa missão agora para o próximo ano aí, né, Anilton? Anilton como presidente, fazer esse trabalho de divulgação, trazer pessoas da sociedade aqui para debater sobre isso, né? A fim de que a gente cresça e consiga trazer pessoas que pensem como nós, para a gente realmente voltar a ter força e voltar a fazer um bom trabalho por Teresópolis, né? Por toda a cidade. Esse é que eu penso. Legal. Em adendo ao que o Cláudio está falando, eu entendo da seguinte maneira: esse paradigma de Brusque, por exemplo, a gente tem uma diferença muito grande, que é a própria colonização do sul do país, tá certo? Com a colonização de Teresópolis. Tá? A colonização do sul do país ela foi homogênea. Por quê? Foram famílias que vieram da Europa e constituíram núcleos. Blumenau, todo o sul do país foi isso, porque o clima favorecia. Tá? Então, ela não é uma formação de uma sociedade mitigada, como temos por aqui. Não tem muito em Teresópolis, mas tem lugar que tem índio, teve o escravo que foi abandonado, teve o português que era explorador, que depois acabou o que ele explorava, ficou na miséria também. Então, os estados brasileiros eles são totalmente diferentes. Tá? As regiões são totalmente diferentes. E Teresópolis tem uma peculiaridade própria, tá certo? Que a gente tem que pensar em cima como é que é essa malha, como é que isso foi feito da história de Teresópolis, tá? Para você ter uma ideia. Por isso, quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu li foi o livro do Roberto Fel, né? Que tem a história de Teresópolis. Aquilo ali conseguiu me passar um perfil da cidade. Tá? Claro, um perfil na prática, né? Mas a gente tem uma situação que parou no tempo. Não havia uma favelização que aconteceu, que foi posterior. Tá? Existe uma ocupação da área urbana muito grande. Né? Existe uma concentração de imóveis hoje em determinadas áreas que terão problemas porque você não tem uma malha viária que suporte essa quantidade de carros para trafegar na cidade. Você não tem um transporte público porque as próprias vias não facilitam que você tenha um transporte público dinâmico, tá certo? Então, nós temos várias questões a serem avaliadas em termos de realidade de Teresópolis. De que enquanto essas pessoas não vierem para a discussão dentro de Teresópolis para poder ver essas questões, nós vamos ter uma certa dificuldade, tá? de ter resultados, porque eles não têm essa consciência do que podem pedir, do que podem fazer, do que podem participar. Na semana passada, eu fui com a Nani, na reunião do Condema, porque nós temos uma representante no Condema lá, que é a Nani. E foi-se liberada uma verba para que determinadas instituições apresentassem projetos, tá, na área das suas áreas respectivas. Eu não fiquei até o fim, porque o meu carro estava lá no final e fechava 8 horas de estacionamento, eu tive que ir embora. A apresentação. Mas eu peguei lá com a Darlene, que é a secretária lá do Condema, o link dos trabalhos que foram apresentados, que está sendo feito no interior por conta da verba que foi destinada, de modo que a preservar a área ambiental, a fazer utilização da mão de obra do campo, entendeu? Eu peguei com isso no sentido da gente ter acesso a esse trabalho que esse pessoal já está fazendo na prática, vamos dizer assim, tá? E para a gente também passar para eles essas questões que essas são questões de sociedade, para que talvez eles possam levar esses nossos ensinamentos de observatório a esse grupo do qual eles atuam, tá certo? Então, nós transferiríamos, então, uma ideia é essa, da gente levar isso aí. Depois eu vou pegar o material que eu recebi, vamos combinar na reunião de terça-feira, na segunda-feira, naquela do dia de setembro, a primeira, vamos reunir esse material para a gente trocar uma ideia como a gente pode viabilizar de todo esse trabalho que o Observatório fez até agora dentro do Instagram, de coletar certos tópicos que podem ser
utilizados por esses grupos que estão no campo, estão no nosso entorno da cidade, fazendo um trabalho junto às escolas, junto às comunidades, em certas regiões. Eu acho que também vai ser uma forma da gente levar para eles essas informações de observatório, essa questão de cidadania que a gente tem, que eles desconhecem com toda certeza. Tá? As pessoas que estão conduzindo os projetos são pessoas de bom nível, pessoas com um relacionamento bom, que estão lá do Parque Municipal de Teresópolis, né? Montanhas, né? Então é muito legal, tá? Acho que vale a pena a gente, na reunião de segunda-feira de setembro, a gente levar esse material. Eu ver se eu disponibilizo isso antes para o Pedro, para se ele quiser dar uma olhada, para a gente já ter alguma coisa já manuseada, vamos dizer assim, tá? Então é exatamente isso, para pegar a cidadania e levar para o campo, porque aqui nós temos o campo, temos o entorno, temos uma periferia. Se a gente conseguir colocar, né, ensinar o A, E, I, O, U, pelo menos, né, ensinar as vogais, não vamos entrar no alfabeto, nem vamos falar da matemática, vamos tentar passar as vogais para a gente tentar fazer alguma coisa, né, que seja, né, que possa ajudá-los, né, a criar essa cidadania. Acho que a gente pode pensar alguma coisa nesse sentido. Tá? Sim, com certeza. Eu sinto realmente isso que você falou, que o pessoal... Falta talvez um senso de identidade, de pertencimento com a cidade, com o país, de gostar, de querer conhecer, de se interessar, né? Eu acho que você levando isso para as pessoas, realmente, nesse trabalho de formiguinha, de pegar as pessoas locais, próximas, e levar esse conhecimento a elas, ajuda a dar esse senso de pertencimento, né? E isso ajuda, consequentemente, as pessoas a terem mais carinho, né, com a cidade. E, consequentemente, ajudar a melhorar o país também num total, né? Achei bem legal. O Parque ali de Montanha, de Teresópolis, estão fazendo um trabalho com as escolas ao entorno. As escolas ficaram interessadíssimas em ir ao parque para poder ver o trabalho do lado ambiental. Eu acho que isso é uma coisa, entendeu, que tem um potencial muito grande para conscientizar essas crianças, essas escolas, né? O que é o lado ambiente, para a gente não destruir isso, entendeu? Porque quem tem visto aí é motosserra. Uhum. Sim. Me dá licença que eu vou dar uma caminhada, mas não saio daqui, tá? Tá tranquilo. Bom. Tudo bem. Mas você estava falando sobre essa questão da dinâmica, né, entre a política local e a política federal e tudo mais. E aí eu estava pensando para jogar aqui para vocês a pergunta, né? Você tem essa dinâmica entre a política federal, né, e a política local, e a gente sempre fica sabendo de, por exemplo, faltar recursos para pagar os funcionários, ou de obras inacabadas, abandonadas, né? E qual a opinião de vocês, assim? Vocês acham que os recursos que são enviados para a cidade, eles acabam sendo mal administrados? Ou vocês acham que essa briga é mais com o governo federal, que a gente recebe poucos recursos? Qual que seria a opinião de vocês? Eu entendo que é pouco, tá? Porque é o seguinte, a última vez que eu peguei o PPA, chama Plano Plurianual, tá? Nós dependemos exclusivamente de verbas federais ou estaduais. O município de Teresópolis não tem recursos próprios para fazer o que ela quer, tá certo? Ela não pode pensar em fazer nada porque ela é restrita, entendeu? Então, ela tem mixaria, ela tem migalhas, vamos dizer assim, tá? Do governo estadual vem alguma coisa e do governo federal vem alguma coisa. E essas verbas, às vezes, eu chamo de verba carimbada, tá certo? Ela vem, mas você tem que comprar aquilo que eles estão determinando que você compre. Isso aí dá 1000 problemas, entendeu? Então, essa é uma questão. Eu não vi o PPA recente, tá? Como é que é, mas era um negócio de 500 milhões, parece, na última vez que eu vi esse material, tá? Então, ele depende exclusivamente de pires na mão. Ou vai para o Rio de Janeiro, ou vai para Brasília pegar dinheiro. Porque não tem verba para você fazer o que você quer. Tá certo? As verbas são alocadas, já tem destino, já tem que fazer aquilo ali que foi determinado por... Você vê lá a Feirinha do Alto, quem está fazendo? O governo do Estado. Né? Entendeu? Então, coisas próprias que poderia fazer, não tem dinheiro para isso, não tem recurso para isso. Tá certo? Os recursos estão escassos. Eu não tenho nenhuma informação que me dê condições
de falar sobre a má utilização de verbas. Tá? Eu não tenho informação para isso que possa opinar alguma coisa a respeito disso. Tá? Mas eu posso dizer que a quantidade de verbas, a verba que sobra para aqui é muito pouca para o que se precisa fazer. E sem falar Bom, vamos falar uma coisa. Eu já paguei aqui em grandes lojas aqui, tá certo? Que o CNPJ da nota fiscal era uma e o cartão que eu paguei era outro CNPJ. Então, tem alguma coisa aí no ar, tá? Então, a sonegação fiscal também aqui deve ser louvável, tá certo? Uhum. Você quer criar um aborrecimento aqui em Teresópolis, você pede a nota fiscal. Na mesma hora que é verdade. Lá, na mesma hora o cara torce, olha para o lado, olha para o outro, entendeu? Se pudesse, não dava. Sim, fica aí também mais essa luta para o observatório, né? Não só de conseguir mais verba para a cidade, mas também dessa questão de conscientização do pessoal, da cidade, das pessoas, porque a partir do momento que elas entendem, né, o motivo do porquê é importante a cidade receber um bom financiamento e tal, a importância de, por exemplo, pedir a nota, de conferir esse tipo de irregularidade, né, etc. O problema não é o tamanho da verba que vem. O problema é que, por exemplo, quando pega uma placa lá, bota lá na escola, isso aqui vai ser 5 milhões. Não interessa se ela é uma verba municipal, se é uma verba estadual ou se é uma verba federal. O importante é, nós, como comunidade, seria muito bom saber se aquela verba foi aplicada adequadamente como foi prevista, não é? Uhum. Então, assim, quando a verba vem, ele é um dinheiro público, não interessa a origem. Então, quando põe a placa lá, olha, essa praça aqui vai custar 35 milhões. Né? A primeira coisa, é isso tudo mesmo? O que vai fazer? Então, se a gente está organizado, ou pelo observatório, ou outro tipo de associação, e o poder público sabe que vai haver um monitoramento ali em cima, vai ser questionado, lógico que vai tomar mais cuidado para fazer melhor aquilo possível. Agora, quando ele não tem nenhuma forma de contraponto, vamos dizer assim, vai botar essa placa lá, vai botar esse valor, mas a gente não vai saber se aquilo foi aplicado, então a gente desconfia, e às vezes a gente acaba falando mal, e às vezes aquilo pode estar certo, ou pode estar errado. Mas como é que a gente vai saber? Fazendo um contraponto. Né? Como é que é o contraponto? Organizando a sociedade, ou em torno de um observatório, né? Ou em torno de uma associação de bairro, ou de qualquer outro sistema. Mas a gente só vai avançar à medida que a sociedade se organiza, à medida que a sociedade vai tendo essa consciência, as pessoas vão dizendo, vamos lutar aqui pela nossa rua, olha, vai ser feita uma obra aqui, essa obra aqui está na placa que vai custar 3 milhões, vamos ver se depois que for feita a obra se não vai dar buraco, vamos ver se eles vão colocar a malha de forma correta. É assim, né? É assim que uma sociedade avança. Eu acho que o tempo está acabando, né? O Fernando quer falar, Fernando, sobre isso, sobre a aplicação de verba pública? Quanto à relação, a realização das obras nas escolas, eu concordo plenamente que quem tinha que estar participando em primeiro cunho, a associação. Então, toda obra de escola, eu concordo, você não pode deixar bel prazer. Senão entra a placa política, bonita, enfeitada, mas atrás da placa a coisa está feia. E quem é que pode e deve e vai fazer o acompanhamento, ver manilha, ver luz, ver isso? Pais e alunos. São as pessoas que vão estar vivendo dentro da escola. Uhum. Entendeu? Então, aquela obra é para eles, não é uma obra para a escola. É isso que eu estou colocando aqui. Então, eu concordo, Fernando. Você imagina, vamos sonhar no mundo perfeito, né? Mundo perfeito, o que seria? Por exemplo, olha, nós temos, cada escola tem na sua associação de pais e alunos e vão zelar por tudo naquela escola. Pela forma que o ensino é dado, pela forma que as obras são feitas. E aí a gente tem lá a Associação de Usuários da UPA, que vão zelar pela UPA. E aí o que acontece? Você vai começando a ter lideranças que daqui a pouco vai despontando, lideranças boas, sérias, que daqui a pouco viram um vereador, viram um prefeito,
né? Mas já de uma luta de organização, com plena consciência, daqui a pouco a gente passa a ter uma Câmara que realmente representa essas entidades, ou essas associações, ou esses bairros, e as coisas melhores. Isso aí a gente está falando, lógico, do mundo ideal, Perfeito. né? Uhum. Mas a gente percebe que, por exemplo, quando a gente olha algumas outras cidades, quanto mais elas organizadas, quanto mais, por exemplo, organizações fortes, né? Principalmente organizações sociais dessa forma, melhor essa cidade vai, né? Por quê? Porque o prefeito sabe que ele está trabalhando lá junto com a equipe dele, mas sabe que outras pessoas também estão junto contribuindo ou dando sugestões, né? Ou cobrando mesmo, né? Por outro lado, os vereadores também vão tomar mais cuidado, porque sabe que eles também estão sendo acompanhados, né? É aquela ideia, né? Do que engorda o boi é o olho do dono, né? Sim. Ele é básico, mas essa é a ideia. Nosso tempo tá Perfeito, acabando aí. pessoal. É bem legal. Agora, se vocês quiserem dar considerações finais, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, ou já ir se despedindo, podem falar aí. Anilton, por que você não puxa, já que você começou das outras vezes? Eu acho que Fala aí, Anilton. o papo foi bom, foi interessante, né? Reunimos bem as informações. Temos que fazer os cortes de praxe aí, e vamos acrescentar aí. Qualquer coisa, o nosso advogado está de plantão aí. Tava ouvindo Pode tudo. levar. O advogado fica mais fácil, né? Eu queria só dar um adendo aí rapidinho, é o seguinte, pegando o gancho do Cláudio, e o próprio gancho do Observatório, que é de resgatar a cultura, resgatar a história, resgatar a realização do Observatório. Quando a gente fala em obra, ou em obras em algum lugar, por exemplo, na escola, vamos focar na escola, se você puder, para cada obra de escola, colocar pais e alunos participando, como o Cláudio falou, você vai estar desenvolvendo pessoas que vão participar 100% da obra, consequentemente vão estar aprendendo como é que fica a prefeitura no desenvolvimento social da cidade. E é onde a gente está precisando entrar para começar a resgatar pessoas com ideias, com foco, para poder dar sangue novo no nosso observatório, entendeu? Desculpa Então, aí, eu fui muito longe. Não, eu vou embarcar na tua aí, bom, quero aqui nas considerações finais agradecer o Pedro, a Maria Clara por esse trabalho tão legal. Eles estão dando uma injeção de ânimo na gente, né? Não. Muito grande, muito grande. Eu quero dar uma sugestão, Pedro, de repente para o próximo podcast, a gente convidar aqui, já que a gente já falou, uma diretora de escola, convidar, né, um pai, uma mãe, sei lá, e de repente um aluno também, para falar como que eles veem isso, né, que a gente está falando aqui. O que vocês acham? Eu acho legal. ótimo. Mas nesse formato assim, fechado. nesse formato remoto, dá tranquilo. Né, vamos fazer essa missão, trazer para cá, porque eu acho que esse é o trabalho do observatório, né? Trazer essas discussões, coisas que vão produzir. De repente a gente pode pegar uma escola que tem um exemplo bacana, onde pais realmente participam, os alunos. Vamos procurar e vamos trazer para cá e contar essa história. É válido, é válido. Perfeito. Né? Concordo. Vamos sim. Aprovado. Aprovado por unanimidade. Isso, aprovado. Tá vendo como é que é bom conversar um pouco? Tão bom, né? Sem ouvir o jurídico, entendeu? Sem ouvir o jurídico tem que dar o depoimento dele aí. Mas a nossa reunião de segunda-feira ainda vai continuar? Vai. Foi ela que trouxe a gente até aqui, então não pode parar, não. Pois é. Então tá bom. Gente, Deus, obrigado, Maria Clara, Fernando. Obrigado por vocês deixarem eu participar. Maria Clara, parabéns a você, Pedro. Tamo junto, hein? Vamos aí que a gente vai conseguir. Quinta-feira tem a reunião do Conselho da Cidade, embora o Observatório esteja fora, eu vou dar uma passada lá para trocar uma ideia com a turma, tá? Beleza. Como é que Valeu. Falar
como é que estão as andanças por lá, tá bom? Combinado. Presidente. Um abraço. Tchau, Abraço, gente. presidente. Beleza, Boa gente. noite. Tchau, tchau. Eu Tchau, vou fazer Pedro. encerramento aqui Tchau. depois, vou Pedro, fechar aqui grande a abraço. chamada. Um abraço, Maria Clara. Abração, gente. Pode Obrigado deixar, a tô todos. sim. Valeu por participarem, Cláudio, viu? beijo no coração. Fica com Deus. Um abraço. Então esse foi o podcast do Observatório Social de Teresópolis. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente trouxe convidados diferentes que fazem coisas diferentes dentro do próprio observatório. Espero que você tenha gostado. E na semana que vem a gente está de volta com um novo tema e talvez uma nova bancada, beleza, galera? Não esqueça de seguir o Observatório Social em todas as redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube, assinar o nosso feed no Spotify. E é isso, galera. Muito obrigado.